E Jesus, olhando para ele, o amou e disse-lhe: falta-te uma coisa, vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Isto aqui é um mancebo de qualidade, o jovem rico. Jesus o amou. Hoje riqueza viva final, herdei de Cristo a paz divinal, doce esperança reside em mim, sinto em minha alma gozo sem fim, desamparado e morto na cruz, por meus pecados foste, Jesus, a te cantar é meu prazer. Usa-me, Cristo, neste mistério, a te cantar é meu prazer. Usa-me, Cristo, neste mistério. Ele devia ter uma expressão gentil e um olhar agradável, um cavalheiro limpo, um jovem de aparência correta. E ele caminhou até Jesus, talvez pensando com sinceridade, e disse: eu gostaria de saber o que eu poderia fazer para ter a vida eterna. Mas só que o coração dele estava preso no que ele possuía. E isso traz para nós uma lição muito grande. Ele era um moço que desde a sua juventude, ou melhor, desde a sua meninice, ele guardava os mandamentos. Era um menino limpo, um jovem educado, simpático, de aparência agradável, fino, gentil, limpo, cavalheiro. Ele não estava misturado com os jovens aleivosos do seu dia. Caso contrário, ele não teria esta aparência agradável, limpa, gentil. E Jesus, olhando para ele, o amou. E ele queria saber o que ele tinha que fazer para receber a vida eterna. E Jesus começou conversando com ele. Falando para ele sobre os mandamentos. E não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não desfaldarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Então ele era um moço que honrava o pai e a mãe. E hoje, quando nós encontramos muitos filhos que nem o pai e a mãe honram, Mas ele mesmo fazendo tudo isto,
ele não pôde soltar aquela corda, aquela coisa, aquele detalhe. Parecia um detalhe inofensivo, mas aquele detalhe que parecia inofensivo fez com que ele se retirasse pesaroso da presença do Senhor Jesus e não quis segui-lo. E mais tarde a morte chegou para ele. Aquilo que ele não quis abandonar na sua juventude, aquele detalhe que talvez ele pensou que não era mal. Que maldade tem apegar-se aos bens materiais? Que maldade tem querer o sucesso financeiro, a prosperidade? Não há mal nenhum nisto, até que o seu coração não esteja preso nestas coisas. E aquele detalhe que eu penso que ele pensou que não o levaria ao inferno, levou. Eu não vejo que seria bem a riqueza, mas era onde o coração dele estava amarrado, onde o interior dele estava preso. Isso traz uma lição muito grande para nós. Talvez nós não estamos amarrados em riqueza, porque às vezes não temos. Mas o coração pode estar amarrado em alguma vaidade, alguma coisa que te deixa afastado de Cristo. Não é bem o dinheiro, é tudo aquilo que te deixa afastado de Cristo, que você não abandona. Aqueles discípulos pescadores, eles tinham rede, eles tinham aquelas coisas inferiores, mas contudo era o ganha-pão deles. Mas eles abandonaram tudo para seguir a Jesus. Abraão estava ali em Ur dos Caldeus, e o que ele tinha ali era os seus parentes, a terra ali dos seus pais, mas o coração dele não prendeu naquelas coisas. A questão é, onde está preso o nosso coração? Qual que é a corda que amarra os nossos corações? E Jesus foi bem na corda que estava prendendo a ele. É bom nós pensarmos nesse instante, o que está nos impedindo? O que está nos separando de seguir totalmente ao Senhor Jesus? Minha filha, minha jovem, é a sua beleza? É a vaidade do corpo? Você tem que esculpir o seu corpo, olhar-se no espelho. Como a riqueza desse jovem de expressão gentil, de olhar agradável, limpo, aparência correta, ele chegou um tempo que ele teve que abandonar toda a riqueza que ele tinha, mesmo que ele não quisesse, porque a morte chegou para ele. Mas por ele não ter abandonado isto aqui, quando Jesus o convidou, ele perdeu tudo. Ele perdeu a riqueza e, por fim, a vida eterna.
Agora, se nós não podemos abandonar as coisas agora, vai chegar um dia que todos nós teremos que abandonar tudo, porque a morte chegará para cada um de nós. Isto que você não pode abandonar agora para seguir ao Senhor Jesus, que seu coração está preso, ancorado ali, mas vai chegar um dia, cedo ou mais tarde, querendo nós ou não querendo, que nós teremos que deixar. Agora, por que enquanto estamos lúcidos, enquanto podemos tomar decisões, pensar profundamente, analisarmos as coisas, por que não deixamos estas coisas e seguimos ao Senhor Jesus? Porque no final de tudo, é só Ele realmente que pode nos transportar para o outro lado, salvo, para a vida eterna. Deixemos tudo e seguimos a Jesus, e Ele nos dará 100 vezes tanto nesta vida, e por fim a vida eterna. Se esse jovem tivesse abandonado isto que ele tinha, ele teria recebido 100 vezes tanto aqui, e depois ele seria imortal entre os homens, como Jó é imortal entre os homens hoje. Pensemos profundamente nisto. Qual que é a corda que me amarra de seguir total e completamente a Cristo? Que Deus nos abençoe, que Deus te ajude, que nós possamos abandonar tudo e seguirmos ao Senhor Jesus Cristo. Amém.